Pessoal, tranquilidade. A gente vai utilizar hoje a plataforma do MedTalks para poder falar um pouco sobre a parte de psiquiatria. Mas antes eu queria falar sobre uma plataforma que a gente está lançando, que chama-se Medicina PBL P1 a P8, certo? O que acontece? Eu percebo que muitos dos nossos alunos têm alguma dificuldade, seja por carência dos demais professores em programa de PBL, tá certo? Então a gente está aqui para curar um pouco essas carências. Nosso público-alvo é composto por alunos de medicina que fazem o programa PBL, certo? E a gente vai tratar isso nesse programa tutorial para tutoria. O nosso objetivo é facilitar ou não anular qualquer trabalho que vocês precisem para o fechamento de uma tutoria, tá certo? A gente utiliza o UpToDate para poder gerenciar, prover, na verdade, uma plataforma com múltiplos trabalhos importantes que devem ser remetidos durante o fechamento. Ou seja, basicamente é todo o material que vocês precisam para serem bem-sucedidos durante o fechamento, tá certo? Então, nossa primeira aula, na verdade, será sobre exame mental. Psiquiatria é um mundo muito novo e a gente pretende facilitar a vida de todo mundo. Bem, sobre o exame psiquiátrico, é o seguinte: a anamnese psiquiátrica, embora isso divija entre diversos autores, eu vou utilizar o da Gala-Rondo como estrutura principal, tá certo, para referência. Assim, a anamnese, ela é uma anamnese com uma estrutura parecida com a anamnese clínica, tá certo, com alguns detalhes sobre os quais a gente irá falar. A identificação é basicamente a mesma, tá certo? Quanto mais a gente puder contar com a participação de acompanhantes, melhor ainda, tá certo? O sintoma ou a queixa principal deve ser reportada de preferência usando as palavras do próprio paciente. Então, eu desejo me matar há 4 dias, certo? Isso deve ser relatado mais ou menos dessa forma. A HDA deve ser direcionada para alteração psiquiátrica, tá bom? Bora deixar a parte clínica um pouco de lado. História psiquiátrica prévia deve ser relatada, ou seja, diagnóstico de transtorno mental, internamento, se o paciente já foi internado, certo? A gente sabe, a gente vai falar sobre indicação de internamento em hospital psiquiátrico. O IS deve ser feito da mesma forma como na forma clínica, na história clínica. Os antecedentes, que eu costumo chamar de PSF, para que a gente não esqueça, a gente tem os antecedentes patológicos, antecedente social ou psicossocial, ou seja, como que o paciente interage com amigos, com a família, tá certo? Avaliar algum tipo de transtorno de sociabilidade do paciente. História familiar deve ser relatada. A gente sabe que tem várias alterações psiquiátricas na qual a história familiar, por exemplo, transtornos de bipolaridade, existe nada em psiquiatria tem um componente familiar tão importante, certo? Hábitos de vida, incluindo álcool, tentar quantificar a quantidade de álcool que o paciente utiliza, drogas, e eu falo qualquer tipo de drogas, qualquer tipo de substância psicoativa, tá certo? Desde maconha, crack, cocaína, passando por bala, papel, MD, MDMA, por tudo. E no final o exame psíquico. No exame psíquico,
de acordo com a psicopatologia, a gente vai avaliar todas as funções psíquicas que o paciente, que todo mundo tem, mas como que elas se manifestam no paciente psiquiátrico. Isso deve ser colocado no final, mas a gente pode relatar alguns desses achados a gente pode perceber alguns desses achados no decorrer da entrevista. Então, aspecto geral do paciente, aparência, tipo de roupa que o paciente utiliza, maquiagem, a fala do paciente, a postura do paciente durante a entrevista. Isso tudo já pode ser observado a partir do momento em que o paciente entra no consultório. Então, essas são as funções psíquicas que a gente vai avaliar, uma por uma. Nós teremos aulas específicas sobre transtorno de humor, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, e a gente vai focar um pouco mais nisso nessas futuras aulas, que serão postadas aqui, conteúdo gratuito, utilizando a nossa didática para facilitar um pouco a vida de todo mundo, certo? A primeira função psíquica sobre a qual a gente irá falar é a aparência do paciente, o estado físico do paciente, certo? As roupas que o paciente utiliza, a gente percebe que pacientes com mania, a gente vai estudar transtorno do humor, e basicamente a gente tem a depressão unipolar, certo? Conhecida por todo mundo, e o paciente bipolar, transtorno de bipolaridade. O bipolar ele se caracteriza por oscilar entre a mania e depressão, tá certo? Na mania, o paciente frequentemente está com uma roupa um pouco mais extravagante, maquiagem um pouco mais exagerada. O paciente pode se apresentar com vestimentas um pouco mal cuidadas no estado depressivo, certo? Pacientes com quadro de demência também podem apresentar esse tipo de roupa. É bom lembrar o seguinte, dentro da anamnese psiquiátrica, nada é patognomônico, nada é patognomônico. Nenhum sintoma, nenhum sinal é patognomônico de absolutamente nada. A gente vai ver que, por exemplo, existe um overlapping, existe uma sobreposição de doenças psiquiátricas. O paciente ele pode ter um diagnóstico de depressão unipolar a princípio, que pode se converter para um quadro bipolar, ele pode apresentar sintomas psicóticos, que são mais tradicionais na esquizofrenia, tá? Isso tudo pode acontecer e a gente tem, na verdade, essa sobreposição que deve ser valorizada. Postura, o paciente deprimido normalmente está um pouco cabisbaixo, o paciente maníaco normalmente fica em pé, existe uma exacerbação do humor, que a gente irá chamar de hipertímia, certo? A fala do paciente maníaco é logorreica, certo? Ele fala demais, ele tem um pensamento muito acelerado, ele fala muito, ele tem uma impulsividade para poder falar, enquanto que o paciente deprimido, ele fala muito pouco, é uma fala monossilábica. Hipersexualidade, o paciente maníaco apresenta esse comportamento que chega a ser um comportamento de risco, certo? A utilização da maquiagem, o Schuller é um psiquiatra alemão que descreveu um chamado sinal do ômega, que é o corrugador aqui, extremamente contraído, que simula um pouco a letra ômega. Isso acontece no paciente deprimido, tá certo? Então, essa é a primeira função psíquica que a gente vai observar. A consciência ela é mantida pelo sistema reticular, tá? Por exemplo, no tronco, principalmente na ponte, que tem interação com o tálamo. A gente sabe, ou tem que lembrar que o tálamo funciona como um filtro, é tipo uma SMTT, uma CTE, um centro de filtro, tanto para a função motora quanto para a função psíquica, certo? E que está direcionado com o lobo parietal direito. O lobo parietal direito, não dominante, ele tem uma função de consciência sobre si mesmo. E o lobo pré-frontal, que está direcionado com todo o estado emocional do paciente, tá certo? Definir consciência é uma coisa um pouco complicada, porque existem diversas definições, desde definições fisiológicas, filosóficas, psicopatológicas,
Eu vou tentar simplificar da seguinte forma. Consciência é o estado de voltar-se para si mesmo e saber aonde está em termos de ambiente. O papel dentro de si e do ambiente, a capacidade de poder interagir, a capacidade de aí entra o lobo pré-frontal, de você organizar um raciocínio consciente e organizado perante as pessoas que estão ao seu redor. Alterações quantitativas. O paciente pode estar alerta, pleno, completamente vigil. A gente tem que lembrar que o sistema reticular funciona de uma forma circadiana, o ritmo circadiano, que na verdade era, como se diz, gerar o ciclo sono-vigília, certo? Existe uma alteração em alemão chamada Distalowski, certo? Que está relacionada com o quê? Está relacionada com o estado do paciente dentro o distanciamento entre o paciente e interlocutor, certo? Frequentemente, o que é que vai acontecer? A gente pode ter um quadro em que o paciente encontra-se muito próximo do interlocutor, embora não haja intimidade alguma entre ambos. Isso pode acontecer num estado maníaco, ou, de repente, o paciente encontra-se mais distante do interlocutor. Isso pode acontecer no paciente deprimido, no paciente com algum quadro demencial ou na esquizofrenia. O sono é uma alteração normal do quadro, é um rebaixamento fisiológico da consciência do paciente, certo? O paciente tem que dormir, todo mundo tem que dormir, certo? O sono, ele é dividido em sono não REM. O não REM, ele está relacionado com uma hiperativação do parasimpático, certo? Então, alterações, por exemplo, ereção durante o sono, ela normalmente acontece no não REM, por uma hiperatividade parasimpática. Lembrando que ereção é parasimpático, ejaculação é simpático, tá certo? É a diferença. REM significa Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos, que vai ser detectado aproximadamente 2 horas depois do início do sono não REM. É nesse sono REM que a gente tem os sonhos. Os sonhos são distorções da realidade que acontecem durante o sono e alterações fisiológicas também. Tá? Freud, lá para 1895, descreveu o sonho como uma alteração dentro do inconsciente. Freud falava do inconsciente, que é tipo uma gaveta que a gente abre e coloca tudo de frustração que a gente tem. Decepção, sentimentos ruins, a gente coloca tudo no inconsciente e não tem acesso a nada deles. Fica tudo guardado dentro de uma gaveta. Segundo Freud, o sonho era uma forma de você manifestar o inconsciente. Então, você tira do inconsciente, joga no consciente, e no consciente você consegue manifestar isso. O sonho seria uma forma de manifestação do inconsciente dentro do consciente. E, segundo Freud, teria um significado de manifestar alguma frustração durante a vida do paciente, certo? E o estudo dos sonhos, ele pode ser interpretado, pode ser utilizado também pelos psiquiatras que acompanham o paciente. Normalmente, o sono normal, ele acontece em torno de 4 a 6 ciclos desta forma. Não REM, REM, não REM, REM, não REM, REM. É importante lembrar que no sono REM é onde acontecem os sonhos. Então, se tu acorda um paciente durante o sono REM, ele provavelmente irá lembrar dos sonhos que está tendo. E no sono REM há uma hiperativação do lobo occipital, que é responsável pela visão. Então, normalmente ele irá relatar um sonho bem vívido, bem claro, certo? Trazido por imagens. É isso que caracteriza o sono REM. E como é que isso pode ser alterado durante os distúrbios psiquiátricos? O paciente deprimido, ele pode apresentar uma latência do sono REM. Ou seja, o sono REM demora para poder acontecer. Se você acorda o paciente durante a madrugada, ou o paciente tem um quadro de distúrbio de sono,
que todo quadro psiquiátrico terá alteração durante o sono, o paciente tem uma insônia chamada de insônia intermediária, na qual o cara acorda durante a madrugada e não consegue mais dormir. Ele tem menos sono REM, certo? Isso pode alterar a qualidade do sono do paciente. A gente vai falar um pouco sobre insônia depois, tá certo? Só para poder continuar, o paciente obnubilado é um paciente acordado, mas que tem uma queda leve do distúrbio de consciência, tem uma queda leve do estado de consciência, ele está acordado, ele pode dormir, mas quando estimulado, ele volta ao estado vigil, tá? Aqui é importante a gente falar sobre um distúrbio muito conhecido de alguns, que é o quadro de narcolepsia. Narcolepsia é aquele cara que dorme do nada durante o dia, certo? Dorme do nada durante o dia. Ele pode até cair de sono durante o dia por causa desse tipo de problema, certo? O sono ele é controlado pelo núcleo supraquiasmático, certo? Que está localizado no hipotálamo anterior. Então, qualquer alteração, o paciente que tem narcolepsia, o que é que vai acontecer? Ele dispara o sono REM durante o dia. E aí o cara não suporta e acaba literalmente caindo de sono durante o dia. Estupor e torpor, eu vou utilizar aqui o termo torpor. Estupor em psiquiatria está muito relacionado com o distúrbio de catatonia, que é uma alteração da motricidade do paciente. O paciente fica literalmente parado, literalmente imóvel. O torpor é o quê? É um cara que está, digamos assim, sonolento, e para acordá-lo, você tem que fazer um estímulo um pouco mais forte do que o que você faria no paciente obnubilado. Tá? Isso normalmente está relacionado com algum tipo de alteração clínica. E o coma, que é a alteração total do estado de consciência do paciente. Existem algumas alterações qualitativas, isso aqui tem uma importância um pouco menor, eu vou falar de uma forma mais breve. Estado crepuscular, ou twilight. O que é isso? O cara tem uma alteração de nível de consciência. Normalmente, o cara está, digamos assim, o cara está obnubilado, tá? E ele tem um comprometimento da psicomotricidade, ele tem um comprometimento da motricidade voluntária, e ele fica assim durante um breve período de tempo. É uma alteração abrupta do estado de consciência. Quando que a gente vai ver isso? Paciente em quadro pós-ictal, paciente que acaba de convulsionar, ele demora um pouco para poder recuperar a consciência plena, ou paciente que tem algum tipo de intoxicação por álcool. Estado segundo é um negócio similar ao crepuscular. O transe, ou estado de êxtase, é o seguinte: o cara. Isso aqui o Dalgal Larrondo fala como fazendo parte do nosso contexto cultural. Então, bora parar com estigma, bora parar com dogma, bora encarar isso de uma forma natural, porque isso está descrito nos principais livros de psiquiatria. Existe um estado chamado estático, no qual o paciente, ele literalmente se incorpora com o universo. É ele junto com o universo. Ele se sente num mundo um pouco maior. Isso pode estar relacionado também com o contexto místico, com o contexto religioso. Qual seria o exemplo básico de um paciente em transe? Aquele paciente é aquela cena que alguns já viram e outros com certeza já imaginaram, de um paciente durante um culto de uma igreja evangélica, pentecostal ou neopentecostal, tá? Eu não estou aqui julgando nenhum tipo de igreja, estou só descrevendo o que os livros de psiquiatria falam, no qual o paciente, o pastor literalmente tenta tirar um encosto do paciente, certo? Então ele fica o quê? Ele fica confuso, no chão, se debatendo, porque aqui você tem um estado de motricidade automatizado ou estereotipado, você não tem motricidade voluntária aqui. O paciente tem um estado de motricidade, uma alteração de motricidade completamente automática, tá certo? Isso também dura algum tempo
e é descrito por alguns autores como sonhar acordado. E ele fica lá se debatendo, depois ele retorna ao normal. Estado hipnótico é outra questão que também a gente tem que acabar com o dogma. Isto existe. Tem psiquiatras especialistas em hipnose, a técnica de hipnose, que foi criada por Freud e por Brauer, lá no... explorada de forma mais intensa no Hospital de Saint-Pétrier, em Paris, que é um hospital lindo, eu tive a oportunidade de conhecer. Freud falava o seguinte: para eu ter acesso ao inconsciente, eu tenho que induzir o paciente a um quadro de estado hipnótico, para que o problema que está no inconsciente seja trazido para cá, eu possa percebê-lo, detectar o problema e tratar o problema. Isso funciona durante o estado hipnótico, isso funciona durante a psicanálise. Psicanálise é uma linha de terapia, uma linha de psicoterapia. Quando a gente falar de transtorno de humor e transtorno de ansiedade, a gente vai ver a importância da psicoterapia nas alterações psiquiátricas. A gente vai falar um pouco sobre as linhas de psicoterapia. Terapia cognitivo-comportamental, que tem sido muito aceita pela literatura em psiquiatria, certo? Terapia interpessoal, e uma delas é a psicanálise, tá certo? É apenas uma delas, na qual o psiquiatra ou o psicólogo coloca o paciente num contexto de se vira para poder resolver teus problemas, tá? É uma abordagem um pouco mais brutal e diferente de outras linhas de psicanálise, perdão, outras linhas de psicoterapia. Tá, então, aqui a gente já sabe mais ou menos como que funciona a consciência. Orientação quer dizer assim, eu estou consciente, agora eu estou completamente pleno de onde eu estou e do ambiente onde eu estou, mas num estado tipo assim, temporal e espacial. Ou seja, eu sei quem eu sei que dia é hoje, eu sei aonde eu estou. Então, quando a gente vai passar a enfermaria, por exemplo, aquele carimbo do residente ou do interno, quando passa a enfermaria, paciente lote, lúcido, orientado no tempo e no espaço, certo? Esse é o chamado estado alopsíquico, é como que ele está dentro do ambiente, ele está orientado no tempo e no espaço. O estado autopsíquico quer dizer, eu sei o meu papel dentro do ambiente, tá certo? Temporalidade é a percepção de tempo e intervalo de tempo. Não adianta simplesmente eu saber que dia é hoje, mas saber assim, quando que eu cheguei no trabalho, quanto tempo eu demoro para executar uma determinada tarefa, quantas tarefas eu posso efetuar durante o dia, isso tudo vai depender da percepção de intervalo de tempo. Paciente com TDAH, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem uma dificuldade muito grande em assimilar essa questão de intervalo de tempo. O paciente com esquizofrenia, ele pode subestimar ou superestimar essas questões de percepção de tempo e intervalo de tempo, tá certo? Lembrando o seguinte, é muito importante, quando o paciente apresenta um quadro de desorientação, ou seja, perda da orientação, a primeira característica destas que o paciente irá perder será a temporalidade. Ele perde primeiro a temporalidade, depois ele perde a espacialidade, ou seja, primeiro ele perde o estado alopsíquico, para depois, num quadro mais grave, ele perder o estado autopsíquico. Então, se tu pega um paciente que não tem a possibilidade de se orientar dentro do ambiente, esse paciente tem uma desorientação grave, tá certo? Primeiro ele perde a temporalidade, depois a especialidade. Perdeu todo o estado alopsíquico. Se ele perdeu o estado autopsíquico, ele já está com um quadro mais grave. Atenção, eu estou consciente e agora eu vou dirigir toda a minha consciência para um determinado foco. Tem dois conceitos que a gente tem que lembrar aqui, certo? Tenacidade e vigilância. Tenacidade está relacionada com foco. Então, se os senhores estão prestando atenção nessa aula, vocês estão com um quadro de hipertenacidade. Estão hipertenazes.
Se vocês estão prestando atenção nessa aula, o que acontece no ambiente torna-se secundário. A tua atenção está voltada para cá. Ela não está direcionada para o ambiente. Ela não está relacionada com o celular. Ela não está relacionada com o que o colega do lado está falando. Está tudo voltado para cá. Então, se você está mantendo o foco durante essa aula, você tem uma hipertenacidade e uma hipovigilância. A tenacidade está relacionada com foco em um objeto. E a vigilância, foco no ambiente. Tá? Então, você tem uma hipertenacidade e uma hipovigilância. Bora supor o seguinte, a gente tem um cientista, o cara está trabalhando no seu projeto, extremamente focado, então ele tem um quadro de hipertenacidade e terá um quadro de hipovigilância. O que acontece ao redor dele, horário de almoço, isso tudo ele vai deixar para outro momento. Só que o cara está tão concentrado, tão focado, tão voltado para aquele tipo de objetivo ou para aquele tipo de atividade, que essa hipovigilância ela pode, de repente, prejudicá-lo um pouco. Tipo, ele está tão concentrado que esqueceu de pegar o filho na escola. Essa, digamos assim, hipovigilância exagerada, a gente chama de distração. Distração é uma alteração normal, todo mundo pode ter, todo mundo tem o direito a ter, certo? E é uma hipovigilância exagerada, tá? Nada mais do que isso. É diferente de distraibilidade, que a gente vai ver no paciente maníaco. Na distraibilidade, o cara está completamente hipervigilante, ele não consegue manter foco. O paciente maníaco, ele não tem atenção absolutamente alguma. Ele vai ter um negócio que a gente vai falar, chamado taquipsiquismo, todas as funções psíquicas do cara vão estar aceleradas. Então, o pensamento do cara vai estar acelerado, a fala do cara vai estar acelerada, a postura do cara vai estar acelerada, ele vai ter delírio. Isso tudo leva a uma hipervigilância. O cara não consegue prestar atenção em nada. Ele está fazendo muita coisa e, ao mesmo tempo, completando nada. Certo? Então, isso é distraibilidade, isso sim é patológico. Distração é um quadro de hipovigilância dentro de uma hipertenacidade, certo? Você está muito concentrado em ir no shopping para comprar um celular e esquece onde estacionou o carro. Eu acredito que todo mundo já deva ter passado por uma situação assim. Isso é uma distração. Distraibilidade, você não consegue manter a atenção em absolutamente nada. Isso pode acontecer também no paciente com TDAH. Existem alguns tipos de atenção, bora só lembrar um pouquinho. Foco, que seria a concentração. O paciente deprimido tem muita dificuldade para se concentrar e para tomar decisão. Como é que você vai decidir algo se você não consegue se concentrar em absolutamente nada? Atenção seletiva, que é o quê? Bora supor que você tem o Chrome, ou seu navegador de internet, com diversas abas, certo? Então, você tem que prestar atenção em diversas abas, mas saber que quando você abre uma aba, a sua atenção deve estar voltada completamente para lá. Essa é a atenção seletiva. A capacidade de dividir o seu Chrome em várias abas seria a atenção dividida. O set shifting, ou distração, perdão, ou atenção alternada, é a capacidade de você focar numa aba e mudar o seu foco depois para outra, certo? Então, tu está prestando atenção numa aba, é seletiva. Tem a capacidade de dividir o teu Chrome em diversas abas, dividida. Agora, mudar o teu foco para outra aba seria atenção alternada. E sustentar, manter o seu foco naquela determinada aba seria a atenção sustentada, que possibilita uma resposta selecionada. Nos distúrbios psiquiátricos, a gente vai ter paciente com quadro demencial, e aí o perfil de um paciente com quadro demencial, a gente vai utilizar a demência mais comum do mundo, que é o quadro de Alzheimer. O paciente não apresenta concentração, certo? Também não vai ter atenção seletiva, que está prejudicada no paciente deprimido, certo? O paciente deprimido frequentemente tem dificuldade em se concentrar em uma determinada atividade. O paciente demenciado também vai ter dificuldade na atenção dividida,
e na atenção alternada, essa possibilidade de mudar o foco para diversas abas também está prejudicado no TDAH e no TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A gente também vai ter uma aula separada só sobre TOC, TDAH, entre outros temas. A resposta sustentada, ela está alternada, ela está prejudicada, mas de forma proporcional à gravidade do paciente deprimido. Então, quanto pior o quadro de atenção sustentada, quanto mais prejudicado está o foco do paciente, quanto menos tempo ele consegue se manter focado naquela determinada atividade, mais grave está o paciente deprimido. Menos interessado naquela atividade está o paciente deprimido, isso está relacionado com a gravidade. O paciente com TDAH também, ele vai ter dificuldade de mudar o foco e manter o foco em outra atividade. O deprimido frequentemente tem uma hipoprosexia, que é uma diminuição da atenção. A gente normalmente tem um quadro de euprosexia, que é atenção mantida, certo? A hipoprosexia está relacionada com o paciente deprimido, certo? Uma hipertonicidade rígida. Quando eu falo rígida, isso está muito presente também no paciente esquizofrênico. Ele está completamente desinteressado no que está acontecendo ao seu redor. Ele perde o interesse por tudo que está acontecendo fora de si, certo? Dentro do ambiente, de uma forma total. E ele não muda esse estado de atenção. Na mania, o cara tá com uma hipotonicidade, tá hipotenaz, ele não consegue, como eu falei, o paciente maníaco não tem nenhum tipo de atenção mantida. Não tá hipervigilante, ele está toda hora avaliando o que está acontecendo no seu exterior, que pode estar relacionado também no quadro de TDAH, certo? Ele não consegue manter a atenção. É algo muito típico do paciente em quadro de mania. Então, eu estou consciente, o meu lobo pré-frontal está funcionando, eu vou elaborar agora um pensamento, só que um pensamento consciente e um pensamento organizado. Isso é o que acontece na normalidade dos quadros. A gente divide o pensamento em 3 partes: fluxo ou curso do pensamento, forma e conteúdo do pensamento. O que é fluxo? É o ritmo do pensamento, certo? Então, eu tenho um ritmo do pensamento completamente mantido, mas no paciente maníaco eu vou ter um pensamento acelerado, que é chamado taquipsiquismo. Taquipsiquismo não é apenas o pensamento acelerado, são todas as funções psíquicas aceleradas. A fala vai estar acelerada, a postura vai estar completamente inquieta, ou bradipsiquismo, que pode evoluir com um quadro de latência, ou seja, o paciente demora para poder manifestar o seu pensamento, e se essa latência for muito aumentada, ou seja, se demorar muito para manifestar o pensamento, o cara pode ter um bloqueio do pensamento, certo? Ele não manifesta o pensamento. Esse seria o ritmo. Então, eu organizei o meu pensamento em um determinado ritmo, e agora eu vou organizá-lo, isso será a forma do pensamento. Certo? Frouxidão de ideias. Isso quer dizer o quê? Eu posso ter uma ideia pouco articulada, mas eu ainda consigo encontrar uma ideia concatenada. Isso quer dizer o quê? Está mal articulado, mas eu consigo captar a mensagem. Mas está mal articulado. E isso pode evoluir para um quadro muito grave, que a gente tem que valorizar, que é a chamada fuga de ideias. Fuga de ideias é o seguinte: o cara começa um pensamento, paciente maníaco, começa um pensamento. Antes de terminar o primeiro pensamento, ele já inicia o segundo. O pensamento do cara está completamente acelerado. Começou um segundo pensamento, ele termina o segundo pensamento, esquece de terminar o primeiro e já inicia um terceiro pensamento, certo? Ele não consegue complementar o pensamento que ele está executando, certo? Ou às vezes ele consegue executar o pensamento, mas no final ele deixa de terminar o pensamento, que seria o descarrilamento. Ou num quadro mais grave, que frequentemente acontece em paciente com esquizofrenia, seria o paciente com o pensamento fragmentado. É um paciente o pensamento está completamente incoerente, certo? É um pedaço de um pensamento ligado com outro e você não consegue captar a mensagem. Tá? Na fuga de ideias, você percebe que há uma alternância
no fragmentado, nem isso você consegue perceber. O principal quadro aqui, que eu queria que vocês lembrassem, seria a fuga de ideias. Isso a gente vai discutir muito mais na frente. Então, eu tenho o ritmo, que seria como que eu organizo meu pensamento. Depois, eu organizo meu pensamento, tipo num pacote, que seria a forma. E o objeto do pensamento, que seria o conteúdo. Então, por exemplo, o paciente tem um pensamento voltado para a morte do filho que aconteceu há um mês. Pronto. O conteúdo do paciente é a morte do filho que aconteceu há um mês. Ele vai organizar esse pensamento de acordo com o ritmo, vai organizar de acordo com uma forma, um pacote, e vai manifestar qual que é o objeto central daquele pensamento. Alteração de conteúdo, isso a gente vai ver mais na frente, são alterações psicóticas. Logo a partir de agora, sempre que eu falar em sintoma psicótico ou quadro psicótico, lembre de esquizofrenia. Quadro psicótico ou sintoma psicótico está relacionado com esquizofrenia. Pode aparecer na depressão, pode aparecer no paciente bipolar, pode de repente aparecer no paciente ansioso, mas ele é característico do paciente com esquizofrenia. Eu vou falar depois sobre delírio e alucinação, que são os principais sintomas psicóticos que a gente pode ver na psiquiatria, mas basicamente, assim, a alucinação auditiva ela é mais frequente em sintomas psiquiátricos. Em quadros clínicos, o paciente que alucina, ele tem um quadro de alucinação visual. O delírio mais comum é o delírio de perseguição, ele acha que alguém está o perseguindo, é o delírio persecutório. Autorreferência, influência, grandeza, místico, culpa, isso é um chamado delírio negativo que acontece no paciente deprimido, é uma culpa excessiva, sentimento de culpabilidade patológico, infidelidade, certo? O cara pode ter ciúme, de repente, porque a mulher chega tarde em casa, do trabalho. Ele pode ter um ciúme. A partir do momento em que ninguém consegue convencê-lo do contrário, ele não recebe influência de absolutamente ninguém. Ele está exatamente convicto, extremamente convicto, de que a mulher está o traindo. E é um pensamento completamente impossível, é um pensamento fora da realidade, é uma distorção da realidade. Esse ciúme vira um delírio de infidelidade, tá certo? Percebam que as funções psíquicas, elas interagem. Eu tenho pensamento, mas ao mesmo tempo o paciente pode ter uma alteração da atenção quando ele tem uma fuga de ideias, tá? Então, todas essas funções psíquicas, elas estão interligadas. A memória, por exemplo, a memória, quando a gente coloca o paciente para fazer um SPECT, um PET ou uma ressonância funcional, quer dizer, a gente coloca o paciente acordado para fazer uma ressonância, ele exerce uma atividade que vai remeter à memória, a gente sabe exatamente qual campo cerebral está sendo acionado. Aqui na memória, o principal é o hipocampo, certo? O hipocampo ele está relacionado com a capacidade de captar a memória. O que é memória? Você capta uma imagem, percebe o significado da imagem e armazena aquela imagem como uma memória. O hipocampo está relacionado com isso. Você consolida a memória, consolida aquela imagem como memória. Memória ela pode ser dividida em imediata, que é o que acontece em minutos, certo? Você pode ter, quando eu falo minutos, eu falo 3 minutos. Memória recente, que acontece em torno de 6 horas, e a memória mais remota, que é aquela de longo prazo. Memória de trabalho é tipo assim, eu estou realizando uma atividade, ou seja, eu estou mexendo com a atenção, eu estou com uma hipertenacidade, mas eu estou completamente online para tudo que está acontecendo dentro do ambiente. Eu não tenho uma hipovigilância completamente ampla. Eu estou online fazendo algum tipo de atividade, mas sabendo que tem um colega me ajudando, certo? Que tem uma equipe trabalhando comigo e eu consigo armazenar uma memória diante dessa interação. Isso seria a memória de trabalho. Quando a gente fala memória,
comprometimento de memória em psiquiatria, normalmente a gente remete a quadro demencial. O paciente com Alzheimer, ele frequentemente vai perder primeiro a memória imediata. Depois ele perde a memória recente, e com o tempo ele perde a memória remota. Então, o paciente ele vai esquecer o nome dos filhos depois de um certo tempo. Já é um comprometimento da memória remota. Tá certo? Ou seja, está tudo claro em termos disso, imediata, recente e remota. E eu também posso diferenciar a memória, isso é importante, memória explícita e memória implícita. A explícita está relacionada com a consciência. Alguns autores chamam de memória declarativa. Isso quer dizer o quê? Na memória explícita, ela é aquela, digamos assim, que sai da boca para fora. Sai da boca para fora. O que foi que você fez no último final de semana? Eu fui para a praia. Pronto. Resposta clara, tranquila, certo? Você percebe que para falar isso, você não teve que exercer um esforço cognitivo muito forte. Você simplesmente soltou a atividade que você realizou no último final de semana. Na memória implícita, ou não relacionada com a consciência, eu vou ter um esforço cognitivo maior para poder aprender. Então, por exemplo, ela é chamada também de memória motora ou memória procedural, porque ela está relacionada com procedimento. Exemplo, aprender a dirigir. Demora para você aprender a dirigir. Demora. Andar de bicicleta. Demora para você aprender. Você começa com bicicleta de rodinha, aí você cai, aí teu pai te coloca numa bicicleta depois sem rodinha, você consegue andar. Então, exige um esforço cognitivo forte no início para poder aprender. Agora, é difícil para aprender e muito difícil para esquecer. Quem aprende a andar de bicicleta nunca mais esquecerá como andar de bicicleta, certo? Então, assim, isso também está relacionado com fundamentar a memória explícita. Então, por exemplo, estudar. Estudar requer um esforço cognitivo. Eu estudo. Fruto do estudo, saber capitais de diferentes países. Se alguém me pergunta a capital do Brasil, eu falo Brasília, da boca para fora. Isso é memória explícita, mas ela foi construída a partir da memória implícita, a partir da atividade de estudar, entenderam? Então, a atividade implícita, você tem um esforço cognitivo que irá fundamentar a memória explícita, tá? Eu coloquei memória implícita em vermelho porque ela tem muita relação com quadros psiquiátricos. Por exemplo, você tem um esforço cognitivo para poder aprender, e é difícil deixar, ou melhor, esquecer depois que você aprende. Isso pode ser interpretado, por exemplo, um hábito. Lembra que a gente pergunta sobre hábitos de vida? Hábito é um tipo de memória. Você executa aquilo, você tem um esforço cognitivo para poder executar aquela atividade, e é difícil você largar aquela atividade. A partir do momento em que você começa a treinar, é difícil parar. Você se torna motivado. Isso aqui está relacionado com o lobo pré-frontal e uma interação com o estriado. Lembra do estriado? Núcleos da base, putamen, pálido, caudado, estriado. O estriado, ele tem o núcleo accumbente, que é o principal centro de liberação de dopamina. Bora falar sobre mediadores, neuromediadores e neuromoduladores. A dopamina participa do sistema de recompensa. Muita gente interpreta a dopamina como prazer. Na verdade, dopamina é motivação. Existe um experimento antigo, eles colocaram um rato dentro de uma gaiola, colocaram um botão, e quando o rato apertava o botão, descia um suco de laranja. E o rato gostava. Colocaram eletrólito na cabeça do rato, e perceberam que quando o rato apertava o botão, a descarga de dopamina era alta. Na hora que ele bebia o suco, a descarga de dopamina também era alta, mas o que aumentava mais
era a descarga na hora que ele apertava o botão. Ou seja, a motivação, ela está muito mais relacionada com liberação de dopamina do que a própria recompensa. Então, quando você vai treinar, pegar o teu carro ou sair andando para a academia, provoca uma descarga tão alta de dopamina, maior do que aquela que você está tendo na hora que você está treinando. Então, você tem mais dopamina na hora que você está motivado a treinar do que na hora que você está perseguindo o teu corpo perfeito. Até porque perseguir o corpo perfeito demora. Então, tem menos dopamina sendo liberada. É um hábito saudável. Mas bora pensar num hábito não muito saudável. Fumar. O cara começa a fumar. Ele tem um esforço cognitivo para começar a fumar. Sai de casa e comprar um cigarro. A descarga de dopamina dele é extremamente alta. Na hora que ele fuma, também tem liberação de dopamina, mas não tão alta. E como eu falei, o esforço cognitivo para aprender é alto. E dificilmente ele irá esquecer. Por isso que é difícil para o paciente que fuma largar o cigarro. Eu estou falando fumo, mas pode relacionar isso com álcool, tá? Então, você tem uma neuroplasticidade, uma capacidade de você mudar essa liberação de dopamina relacionada ao hábito. Você pode ter essa descarga de dopamina, ao invés de fumar, indo para a praia, interagindo com amigos, indo treinar, indo correr, fazer um hábito mais saudável. Então, a memória implícita está diretamente relacionada com hábitos não saudáveis, que estão relacionados a quadros psiquiátricos, tá? Então, o paciente com Alzheimer, frequentemente, principalmente, ele perde primeiro a memória imediata, para depois de algum tempo perder a memória remota, ok? A memória explícita está relacionada com o lobo temporal medial, e aí eu incluo o hipocampo, o giro hipocampal, certo? E a memória implícita com o estriado, que está relacionado com a liberação de dopamina pelo seu núcleo accumbente e a importância com os hábitos. Mas quando a gente fala de memória, talvez o primeiro distúrbio que vem à nossa cabeça é a perda de memória, que é a amnésia. Você pode ter uma hipermnésia no paciente maníaco. Tudo hiper normalmente estará remetindo a um quadro maníaco. Ou a amnésia, que é a perda da memória. Você pode chamar de hipomnésia também. Ela será retrógrada ou anterógrada. Amnésia retrógrada, eu esqueço tudo o que eu aprendi a partir de agora. E anterógrada, eu perco a capacidade de aprender qualquer tipo de atividade daqui para frente. Isso acontece muito no paciente com quadro demencial. Ele perde a capacidade de aprender novas habilidades. Alterações qualitativas. Paramnésia. Paramnésia, na verdade, é o seguinte: eu vou evocar uma memória, só que essa memória está completamente distorcida. E o cara, através do pensamento, ele não vai conseguir traduzir o que essa memória quer passar. É um pensamento nada a ver, certo? A partir de uma evocação inadequada da memória. Confabulação, isso acontece muito no paciente com Alzheimer. O que acontece na confabulação? O cara tem um relato completamente incongruente com a realidade. É um relato falso, mas é um relato plausível. Você entende que aquilo, de repente, possa ter acontecido, mas não aconteceu. Se a gente fosse exemplificar aqui, seria tipo uma mentira patológica. Mentira patológica não, uma mentira sem querer. O cara está mentindo, mas ele não tem capacidade de perceber que está mentindo, que está contando algo fora da realidade. Até porque o pensamento é plausível, você consegue perceber que aquilo pode acontecer. Isso pode acontecer no quadro demencial e na síndrome de Wernicke-Korsakoff. Lembram dela? Aquela do paciente etilista, que tem deficiência de tiamina, vitamina B1. Lembra do alcoolista que a gente atende, por exemplo, no SAMU? Você faz glicose para poder tratar a hipoglicemia do paciente, tentar acordar o paciente, e você faz também tiamina para evitar que o paciente faça essa síndrome de Wernicke-Korsakoff. Eu coloquei algumas alterações aqui só para poder a gente relaxar um pouco. Pseudologia fantástica. Isso sim é mentira patológica. Esse é o cara que mente
mas mente por mentir mesmo. Ele tem uma patologia, ele mente, provavelmente alguém já conhece alguém assim, ele mente de uma forma impulsiva, tá? Ele mente de uma forma impulsiva. A gente vai entender a diferença entre impulsiva e compulsiva. Aqui é um quadro impulsivo, é um quadro involuntário, ele não consegue parar de mentir. Equimnésia é quando você consegue captar e recapitular algum tipo de memória que aconteceu durante um breve período da tua vida. O exemplo típico seria a chamada EQM, experiência de quase morte. Aquela história de que você tem a luz no fim do túnel, e que você está seguindo aquela luz. Isso é relatado como um quadro de experiência de quase morte, EQM, isso está escrito na psiquiatria. Seria um quadro de equimnese. E o déjà vu, ou jamais vu, que no caso, o primeiro seria eu já vi, eu já ouvi, eu já vivi aquele tipo de experiência, eu estou evocando uma memória que já foi vivida, ou o contrário, que seria o jamais vi, jamais ouvi, jamais convivi, certo? Ele não consegue evocar uma memória relacionada a algo que já aconteceu, tá? São alterações qualitativas da memória. Aqui o mais importante é você memorizar a relação com o hipocampo e a amnésia retrógrada ou anterógrada. Percepção sensorial, ou senso-percepção. Aqui agora a gente vai explorar um pouco isso aqui. Percepção sensorial é como eu percebo a realidade. Como eu percebo a realidade? É como se fosse assim, os sentidos da gente trabalhando. Sentidos, tá? Olfato, audição, isso tudo interpretando a realidade. Eu posso ter uma distorção da realidade. Por exemplo, eu tenho uma ilusão. Eu estou me iludindo que a mulher está apaixonada por mim. É uma distorção da realidade, certo? É uma percepção alterada da realidade. Isso acontece em delírio, acontece na alucinação. Lembrando que delírio e alucinação são sintomas psicóticos. Sintoma psicótico, a gente automaticamente remete à esquizofrenia, onde isso pode acontecer no paciente deprimido, no paciente bipolar, por exemplo. Só que na ilusão, eu tenho uma percepção alterada da realidade, só que eu tenho um pouco de autocrítica. Eu imagino que aquela mulher está apaixonada por mim, mas no fundo, eu penso que de repente aquilo pode não estar acontecendo. Pode ser algo da minha cabeça. É uma ilusão. No delírio e na alucinação, eu não tenho autocrítica. Eu não percebo que aquela percepção da realidade está alterada. Eu não percebo. No delírio, essa percepção, ela acontece. Qual é a diferença entre delírio e alucinação? As duas são percepções alteradas da realidade. Só que na primeira, isso parte de um estímulo real. Então, por exemplo, eu estou assistindo TV. Daqui a pouco o cara pensa que quem está na TV está falando sobre ele. Isso tudo parte de um objeto real, um estímulo real, que seria a TV. Daqui a pouco ele acha que o cara da TV está saindo da TV para correr atrás dele. Seria um delírio de perseguição, um delírio negativo, certo? Ou melhor, um delírio, simplesmente, tá? Ele vai ter uma percepção alterada a partir de um estímulo real. Na alucinação, ele tem um estímulo irreal. É bom lembrar o seguinte, o cara que delira, ele tem um pensamento inintenciável, ou seja, ele não recebe a influência de absolutamente ninguém, ininfluenciável, para ser mais exato. Ele não recebe a influência de absolutamente ninguém, ele está completamente convicto, e o pensamento é completamente impossível. Imaginar que o cara da TV está fugindo, indo atrás do cara. É um pensamento impossível, mas parte de um estímulo real. Na alucinação, isso parte de um estímulo irreal. O cara, do nada, escuta alguém falando que ele tem que matar alguém. Ou que ele, de repente, isso no caso de uma alucinação auditiva, né? Que seria mais comum em um quadro psiquiátrico. Ele escuta alguém falando que ele tem que correr, ele tem que sair dali, ele tem que
provocar o mal a alguma pessoa, e aquilo acaba mandando na consciência do cara, certo? Existem alucinações relacionadas ao sono, certo? Por exemplo, a alucinação hipnagógica, certo? Que acontece normalmente no início do sono. Estado onírico é um sono extremamente vívido, certo? É como se o sono... Lembra que eu falei que o sono Freud interpretava como inconsciente se manifestando no consciente? Aqui eu tenho praticamente o sono no consciente, é um sono muito mais vívido. Ou hipnopômpica, que é similar, só que na hora que o cara acorda. É uma alteração da percepção da realidade. A hipnagógica, ela acaba sendo um pouco mais frequente, um pouco mais comum, certo? No paciente que tem narcolepsia, ou seja, o cara que dorme do nada, o cara que tem narcolepsia, ele pode ter uma alucinação hipnagógica, é a mais frequente. Ou seja, ele tem uma distorção da realidade na hora que ele dorme, imediatamente na hora que ele dorme, certo? Só para poder lembrar, narcolepsia, ele tem sono do nada. Cataplexia, não confundir com catatonia. Cataplexia é uma perda do tônus durante a narcolepsia. Então, na narcolepsia, o cara dorme do nada. Ele tem um sono REM, disparado, e ele dorme do nada. Na cataplexia, ele cai de sono. Tá? Não confundir com catatonia ou catalepsia, que a gente verá mais na frente. Pseudoalucinação é tipo uma alucinação, porque ela parte de um estímulo irreal, mas o paciente consegue distinguir o ambiente da sua mente, ele tem um pouco de autocrítica, tá? Não seria uma ilusão, porque isso aqui é uma experiência muito vívida, mas o paciente consegue ter alguma autocrítica, é algo que pode ser, de repente, voluntário, que parte da evocação da memória. Olha outra função psíquica aqui sendo acionada. Parte de uma memória chamada mnêmica, que seria uma imagem já armazenada, já consolidada pela gente, ou uma imagem nova, certo? Que é uma imagem que o cara não tem consolidada ainda dentro da sua memória. A alucinose é parecido um pouco com, com, com a pseudo, a alucinação, só que a pseudo, ela é menos nítida, certo? Um exemplo de pseudo-alucinação que acho que todo mundo já deve ter tido. Imagem pós-óptica. O que seria imagem pós-óptica? Você passa o dia todo estudando histologia. Está vendo aquela organela o dia todo, estudando para a prova de histologia. Olha para a organela. De novo. Organela. Mais um pouco. Organela. Citoplasma. Organela. Quando chega no final do dia, tu não está mais estudando, mas você está vendo a organela até na hora do jantar. Isso é uma imagem pós-óptica. Isso é uma pseudo-alucinação, certo? Ela é um quadro pouco vívido, porque você não está vendo a organela naquele momento, mas ela parte do estímulo irreal. Tu não está vendo a organela na hora do jantar, mas de tanto ver durante o dia, tu acaba evocando essa memória. Percepção sensorial também está relacionado com hipo ou hiperestesia. Hiperestesia acontece muito no quadro maníaco. Como eu falei, tudo hiper remete a um quadro maníaco. Hiperestesia, hipersexualidade, certo? Hiperfala, que seria o logorreico, o cara que fala demais, certo? Hiperpensamento, que seria o taquipsiquismo, certo? O cara está muito sensível. É aquele cara que, tipo, tem um ruído do lado dele e o cara acha que estourou um terremoto na rua do lado dele. Ele está muito sensível a qualquer tipo de sentido, certo? Você pode ter analgesia ou anestesia, os conceitos acabam se confundindo, mas a analgesia seria mais ou menos um alívio da dor, a consciência mantida, e na anestesia você pode ter uma alteração da consciência, na anestesia geral, induzida durante a cirurgia. Hiperpatia e alodinia, elas estão relacionadas com estímulos nociceptivos. Bora lembrar um pouco disso.
Na hiperpatia, você tem o aparecimento de dor após estímulos repetitivos. É como se houvesse uma somação daquele estímulo. É como se fosse assim, você tem, na verdade, fibras, como eu diria, fibras relacionadas com o tato, que deixam de estar relacionadas com o tato, para estar relacionadas com a dor. As fibras nociceptivas, certo? Essa alteração leva ao aparecimento de dor, onde não deveria ter dor. Lembra das fibras A, gama, A delta, perdão, fibra C, que são fibras com pouca mielina, estímulo um pouco mais lento. Essas fibras começam a aparecer dentro de um estímulo que não tinha dor. Então, na allodynia, o que não provocava dor, começa a provocar dor. Porque você tem um recrutamento de fibras nociceptivas que antes não havia. E essa percepção sensorial, ela pode estar congruente ou incongruente com o humor do paciente. Na aula sobre transtornos de humor, a gente vai ver o paciente deprimido, frequentemente, ele pode ter um sintoma psicótico, que seria um delírio ou uma alucinação. Humor congruente, ou seja, relacionado com humor. Então, se o cara está deprimido, ele vai ter um delírio negativo, um delírio de ruína, um delírio de culpa. Humor incongruente seria se o cara tivesse um delírio nada a ver com o estado de humor do paciente. Então, por exemplo, o cara está deprimido e tem um delírio de grandeza, que seria típico do paciente maníaco. Ou seja, tu perde a relação entre humor e sintoma psicótico. Um deprimido, normalmente, será humor congruente. O cara vai ter delírio, pode ter delírio, mas é um delírio negativo, é um delírio de ruína, é um delírio ruim, sabe? Tem alucinação que pode ser simples, tá? Então, por exemplo, se você que está vivendo essa aula tem miopia, tem dificuldade para ver para longe, miopia um pouco mais alta, eu acredito que você deva perceber, olhando assim para o horizonte, alguns pontos pretos, manchas pretas. Tipo, tu olha para cá, ela vem para cá. Eu mesmo tenho. Olha para cá, ela vem para cá. Se eu estou olhando para uma parede mais clara, isso torna-se mais nítido. Isso chama-se mosca volante ou fotopsia. O estímulo é irreal. Eu não tenho estímulo nenhum. Mas eu tenho uma percepção alterada da realidade. Só que isso é simples. Isso não é patológico. O cara tem uma alteração auditiva, tem uma otite e leva a um quadro de zumbido. É um tipo de alucinação auditiva, mas simples. Tu trata a otite, isso some, sabe? Mas você pode ter uma alucinação simples. Humor e afeto. Bora lá. Primeiro tem um conceito chamado afetividade. Afetividade é humor mais afeto. O que é humor? Humor é o estado... Tu vai ver no livro e vai ler tônus afetivo. Bora traduzir isso. Humor é o estado emocional tradicional, crônico, basal, que o cara tem durante um período de tempo. Então, se o cara tem um humor estável durante um determinado período de tempo, ele tem uma chamada eutimia. Se o cara tem um humor elevado, próximo de uma felicidade, humor elevado significa felicidade. Humor para baixo significa melancolia, próximo da depressão. Se o cara tem um humor elevado, seja aquele cara que está rindo segunda de manhã, ele está rindo, está cuspindo flores, extremamente feliz, ele tem uma hipertimia. E se o cara tem um pensamento linear, tá? Ele não muda de humor, linear. Um pouco mais para baixo, próximo da melancolia, ele tem uma hipotimia. Então, hipertimia, eutimia, que seria normal, e hipotimia. O humor está relacionado com o ânimo do paciente. E afeto? Afeto é como eu demonstro o meu humor para o ambiente, tá? Então, você pode ter, por exemplo, uma emoção, que é uma alteração do humor momentânea, tá? Naquela hora tu tá emocionado por algum tipo de estímulo, por algum tipo de notícia que você acaba recebendo.
certo? Sentimento, que seria uma alteração no humor um pouco mais permanente, tu sente algo por alguém, isso é mais estável, certo? Afeto, tu vai ver no livro, por exemplo, humor seria o tônus afetivo, afeto seria o tônus emocional. Afeto é como você demonstra o humor pro seu ambiente. E você pode ter, por exemplo, uma paixão, que é algo extremamente intenso. Você esquece de qualquer outra função psíquica, está completamente fascinado, apaixonado naquilo ali, naquela pessoa ou naquela atividade, certo? A filosofia explica que a paixão ela deve ser abolida pela lógica. Eu tenho que acionar a lógica para poder anular uma paixão. Cada um pode ter uma percepção diferente a partir de experiência de vida. Essa alteração do humor, ela, você tem um conceito chamado labilidade emocional. Labilidade emocional é a alteração do humor durante o dia, certo? É o cara que está de boa de manhã e o cara que está mais para baixo no final da tarde. Lembrar não de labilidade emocional, mas labilidade afetiva. Essa é que a gente vai lembrar muito, por exemplo, de transtorno de humor. Labilidade afetiva, que é a alteração brusca, abrupta do humor, certo? Essa prejudica um pouco mais, tá bom? E você pode ter humor modulado, quer dizer o seguinte, o cara, ele expressa o humor de uma forma proporcional à expectativa. Então, ele perde um parente, ele chora. Ele tem humor modulado. Quando você tem uma alteração da expectativa com a realidade, você pode ter humor hipermodulado, que seria para cima, ou hipomodulado. Então, por exemplo, o cara chora que a paciente a mãe dele vai operar de uma unha encravada. Eu entendo que seja uma cirurgia, unha encravada é algo que incomoda, mas assim, chorar durante dias por isso seria um humor hipomodulado, certo? Mais ou menos isso. Ele é como se ele não se adaptasse à situação, certo? E aí a gente entra no quadro rígido, que é aquela coisa que o cara completamente ele está negligenciando o ambiente, certo? Esse é um dos filmes mais inteligentes que eu já vi na minha vida, divertidamente. Riley, certo? As Aventuras da Riley. Isso remete à chamada inteligência emocional, certo? Sentimentos que normalmente a gente tem, as emoções naturais que a gente pode apresentar durante a vida. Alegria, tristeza, medo, nojo ou repulsa, raiva. Isso tudo acontece durante a vida. Tem alguns livros que colocam saudade também, certo? Como surpresa também, como emoções universais, ou seja, todo mundo tem o direito e todo mundo tem isso. Alegria é algo bom, mas pode deixar o cara mais cômodo. Tristeza deixa o cara mais introspectivo, mas ao mesmo tempo ele tem mais tempo para poder refletir, para poder se autoconhecer. Medo é um ruído, ou seja, algo que vem de fora, deixa o cara com medo e pode motivar o cara a agir, a sair daquela situação de medo. Ansiedade é medo, tá? Ansiedade é medo do que está para acontecer, tá? É bom lembrar que, assim, ansiedade, existe o sintoma ansiedade, que acontece, por exemplo, no paciente deprimido. Ansiedade acontece em um transtorno de humor. O cara está ansioso, ele está com humor alterado. É um sintoma. Mas ela pode ser um transtorno, uma síndrome, quando aquilo transtorna a vida do paciente, leva a um prejuízo social, leva a uma incapacidade funcional, aquilo ali se transforma em transtorno. Então, a ansiedade ela pode ser um sintoma de um deprimido, mas quando exagerada, ela pode se transformar em um transtorno de ansiedade, que pode estar relacionado com o paciente deprimido, com o paciente bipolar. O cara que tem medo, ele pode agir. Nojo é algo que já leva o cara a agir.
porque é algo extremamente repulsa o cara. Quando a gente estuda, por exemplo, a área pré-frontal, que é uma área chamada amígdala, a amígdala, em uma situação de medo, ela está extremamente ativada, num quadro de medo. E raiva, que assim, ou você pode trabalhar a raiva como gana, ou seja, evoluir a partir da raiva para poder se tornar uma pessoa melhor, ou negativa, para ter uma resposta negativa, que seria o quê? Buscar o conflito. Ninguém ganha com conflito algum. Você só tem a perder. Ninguém ganha brigando, certo? É estresse, é perda de qualidade de vida. Então, a psicoterapia chama isso de valência. A raiva pode ter uma valência positiva, quando ela torna a pessoa melhor, tem uma resposta positiva, ou uma valência negativa, tá certo? Eu posso estar viajando um pouco, mas é porque eu tenho que mostrar como que isso acontece, tá? Então, princípio de afetividade, eu já falei, eutimia seria o humor normal, hipertimia seria próximo da felicidade, e hipotimia seria próximo da melancolia. Afeto, euforia, paciente maníaco, o cara tá completamente maluco, tá completamente elado, você tem uma elação, ele literalmente se acha dono de tudo, se acha absolutamente dono de tudo, tá? Se acha mais do que deveria. Puerilidade, a gente vai ver em esquizofrenia, é um humor extremamente infantil, tá? Moria é uma alteração, é um choro fácil, certo? É um pensamento, é uma síndrome de Peter Pan, mais ou menos. Labilidade afetiva, eu já falei, ela é diferente da emocional, é uma alteração abrupta do humor, certo? Incontinência afetiva quer dizer, eu mudei o meu humor e não consigo mantê-lo. Sentimento de falta de sentimento, bora pensar nisso, isso é muito grave e acontece, por exemplo, num quadro de depressão grave, ele não sente absolutamente nada. Ele não sente nada de bom, ele não sente nada de ruim, ele está apático, ele não tem sentimento, ele está tipo na inércia. Isso é muito grave. Anedonia, perda do prazer por atividades habituais, inclusive sexo, o cara tem pouca libido, certo? Ele tem perda de prazer em interagir com outras pessoas, algo que ele fazia normalmente. Lembrando que isso aqui é uma alteração do estado de humor. O cara tinha prazer naquilo e agora perde aquilo. Isso pode gerar, principalmente, o sentimento de falta de sentimento ou apatia, no embotamento afetivo. O cara se volta completamente para si mesmo. O cara perde a capacidade, na verdade, de, assim, de desenvolver qualquer tipo de emoção. Isso é muito grave no paciente deprimido. Vontade ou volição. Eu tenho um pensamento consciente, orientado, relacionado com a realidade, e agora eu vou executar aquele pensamento. Eu posso ter uma hiperbolia, que seria um aumento da vontade, é o que acontece aonde? Hipermania. Hipobolia, que é o cara apático, ele não tem vontade de absolutamente nada, ele não sente absolutamente nada. Impulsão e compulsão a gente vai ver na aula de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A impulsão é um sentimento, assim, os livros falam que é um sintoma egocintônico, certo? O cara, ele tem pouca resistência a realizar aquela atividade. É algo incontrolável. Impulsão de incontrolável. Ele não consegue controlar aquele sentimento. Ele não consegue controlar, ou ele não quer controlar. É o que acontece no suicídio. Na aula de transtorno de humor, a gente vai falar muito sobre suicídio, tentativa de suicídio, ideação de suicídio. Francofilia não tem nada a ver com franco, tá? É uma impulsão por destruir algo. Queimar roupa, queimar, destruir algo que está ao seu redor. O cara quer destruir o mundo. Francofilia.
Compulsão, ao contrário da impulsão, você tem algum controle. Teu pensamento encontra algum tipo de resistência. Você sabe que aquilo é indesejável. A impulsão, ela é incontrolável. A compulsão, ela é indesejável. O cara sabe que aquilo é ruim, mas mesmo assim ele executa. É o cara com bulimia. Ele sabe que é ruim, mas ele come, 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 muitas vezes por ansiedade exagerada. Come, 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 depois ele se arrepende, porque sabe que aquilo é ruim. Ele vai para onde? Vai para privado, provocar vômito, para jogar tudo fora. Ele se sente culpado por aquele hábito. A impulsão é incontrolável, a compulsão é indesejável. Ela consegue ter uma crítica diante daquilo. Então, por exemplo, compulsão sexual, compulsão por compra. A pessoa sabe que não tem por que comprar, mas ela compra, certo? E dentro desse conceito de vontade, a gente tem que falar um pouco sobre negativismo. Negativismo é o quê? Eu me posiciono ao contrário de tudo que os outros falam. O negativismo ele pode ter relação, por exemplo, com a linguagem, com a fala. Mutismo negativo. É um negativismo oral. O cara simplesmente se nega a falar. Isso pode acontecer como uma alteração da vontade, tá? É bom lembrar que em psiquiatria, como eu falei no início da aula, nada é patognomônico. E outra coisa, psiquiatria é um diagnóstico de exclusão. Maurício, quer dizer o quê? Que tipo, eu tenho que pedir um monte de exame para excluir tudo clínico, para depois falar que é algo psiquiátrico? Não, eu tenho que desenvolver um raciocínio crítico dentro da psiquiatria para saber o que pedir. Então, por exemplo, um cara deprimido, a princípio, você pode, de repente, pedir um TSH ou T3, um T4 livre. Hipotireoidismo pode levar a um quadro demencial, que o paciente deprimido que tem alteração cognitiva. 30% dos pacientes deprimidos têm TSH aumentado. Então, você pode ter um hipotireoidismo. Você tem um quadro demencial mais elevado, você pode, de repente, dosar B12. Lembra que B12, anemia megaloblástica por falta de B12, tem distúrbio psiquiátrico, tem alteração do cordão posterior. Lembra? Alteração do cordão posterior, aliado à alteração do feixe piramidal lateral. Então, ele tem alteração motora e tem alteração do pensamento, ele apresenta um quadro de demência, similar à demência. Se o cara tem um transtorno de humor, com mais idade, você pode pedir um exame de imagem para ver um quadro demencial. Alteração cerebral relacionada a um quadro demencial. É assim que a gente trabalha o diagnóstico de exclusão. Bulimia, eu coloquei I porque é algo impulsivo. Tá? É algo impossível. Dipsomania pode ser impulsivo ou compulsivo, está relacionado com álcool, certo? Vontade de beber álcool do nada. Otomania, isso é algo compulsivo, é uma compulsão por beber água. Tá? Isso pode levar até um quadro de hiponatremia. Parafilia é o seguinte, o DSM-5 e o CID-10, sobre os quais a gente irá falar mais na frente, eles definiram um pouco essas alterações de comportamento sexual. Podem ter natureza impulsiva ou compulsiva. Então, a pedofilia, por exemplo, é um quadro de parafilia. É um quadro de alteração sexual. Pedofilia a gente sabe, infelizmente, é uma impulsão ou compulsão por um ato sexual ou por algo sexual relacionado à infância e gerontofilia a pessoas com maior idade. Exibicionismo é uma impulsão, por exemplo, em mandar nude, mas mandar nude é inapropriado, contra a vontade da pessoa que recebe. Fetichismo, que seria relacionado a uma parte do corpo, algum tipo de roupa. Sadomasoquismo, que seria provocar, paciente sádico, provocar dor ou provocar dominação, normalmente de natureza sexual. E o masoquista, que seria padecer de dor, ele gosta de sofrer dor ou dominação, certo?
Se alguém pegar algum tipo de podcast com entrevista de garota de programa, elas falam sobre isso tudo. É impressionante como a natureza do homem é louca. E ninfomania, que é uma impulsão ou compulsão por sexo, tá? A mulher. Ninfomania está relacionada com a mulher. Shoplifting, que é a cleptomania, é uma impulsão ou compulsão por roubar. E o negativismo, eu já falei, o paciente está completamente, ele não aceita nada que vem de fora. E o mutismo, que seria um negativismo moral. Na psicomotricidade, eu tenho o estupor, que seria uma hipertonia global plástica, rígida, o cara está completamente imóvel, uma hipertonia plástica, diferente daquela hipertonia elástica, que a gente vê em alguns distúrbios de natureza piramidal, certo? Você pode ter uma psicomotricidade hipercinética, como acontece no paciente maníaco, mas o que chama mais atenção aqui é a catatonia, que é um diagnóstico, certo? Esquece a cataplexia, que é aquela perda abrupta do tônus no paciente que tem narcolepsia, é o cara que cai de sono. Aqui você vai ter a catalepsia, que é uma hipertonia plástica, rígida, você perde a mobilidade passiva, você parece um boneco de cera, certo? Você tem tua mobilidade passiva, o interlocutor estica o teu braço, na hora que ele tira a mão dele, o teu braço cai. Mutismo, ecolalia ou ecopraxia, certo? Flexibilidade anômala, postura contrária à gravidade, é tipo como se o cara estivesse muito torto. Maneirismos, estereotipia, movimentos automáticos e alteração facial, o cara fica fazendo careta. Insight autopatogenose seria a autocrítica do problema que o cara tem. Ele sabe que o cara tem esquizofrenia, ele sabe que o cara tem alguma psicopatologia, ele sabe que o cara está deprimido, ele tem uma autocrítica, ele tem esse insight de perceber que tem um problema. Então, se eu tivesse que fazer um esquema de exame de estado mental do paciente com aparência bem cuidada, estou falando aqui da aparência do paciente, apatia clara, extremamente deprimido, não expressa absolutamente nada. Hipervigil, ele está completamente atento ao ambiente, e hipotenicidade, ou seja, pouco foco. Orientado, olha aí, auto e alopsiquicamente, ou seja, ele está orientado dentro de si, ele sabe quem é ele, e alopsiquicamente, ou seja, temporal e espacial, ele sabe onde está e sabe o momento que está vivendo. Olha o pensamento, fluxo e forma normal, agora conteúdo centrado na morte do filho. Lembra que eu falei? Fluxo é o ritmo, forma o pensamento organizado, o pacote do pensamento, e o conteúdo é o objeto daquele pensamento, centrado na morte do filho. Como é que está o humor? Deprimido, com afeto modulado, ou seja, a expectativa é que o cara esteja deprimido porque o filho dele morreu. O afeto está modulado, tá? Existe uma relação entre expectativa e realidade. Hipobulímico, pouca vontade de executar qualquer tipo de atividade. Considerável retardo psicomotor, isso pode acontecer no paciente deprimido. Memória e percepção sensorial normal. E paciente com autopatognose presente, ele sabe que tem um problema. Então, essa seria mais ou menos um esquema de exame mental, certo? Eu posso ter viajado muito, mas é porque realmente o tema precisa que a gente viaje bastante, tá? Espero que tenha sido claro, pelo menos, espero que possa ter ajudado. E teremos outras aulas para falar de psiquiatria, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Fui. Muito obrigado.